Fala galera, beleza? Tudo em ordem, tudo tranquilinho aí? Bom, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o tema atual, O tema atual aqui que nós iremos discutir é a questão, da desigualdade social, tá? Desigualdade social aí. Mas antes, dê o seu joinha aí, Seu curta, Curta o nosso vídeo aí, porque você já é, nosso seguidor raiz. Então, se você é raiz, você já confia no meu trabalho, sabe que o vídeo vai ser legal, vai ser bom, tá? Vamos lá então. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui, beleza? Bom, quando eu falo para vocês a desigualdade social, tá? Eu tenho, dentro da sociologia, eu tenho os três porquinhos, que eu sempre falo para vocês, os três porquinhos. Quem são os três porquinhos, Karl Marx, Max Weber, e Emílio Durkheim, tá? Nesse momento, eu vou trazer para vocês duas figuras, tá? Karl Marx, tá? Porque de fato ele é um crítico do atual sistema do capitalismo, tá? Que é empregado no Brasil e no mundo, na verdade, tá? Então é um sistema que hoje é global, tá? E Max Weber, que ele traz as ações sociais aqui, tá? Ele traz 4 tipos aí que eu vou falar para vocês. E depois eu vou entrar em próximos vídeos aí sobre a questão de classes aí, mas a gente conversa certinho aí. Eu trago para vocês esse vídeo aí, tá? Falando um pouquinho sobre as classes. Mas agora vou falar de quem? Karl Marx e Max Weber, beleza? Mas vamos entender um pouquinho desse conceito, do que de fato significa, essa questão da desigualdade social. Então é bacana ter esse conceito simplista, mas uma compreensão. Vamos lá então, ó. As desigualdades, sociais são definidas a partir das condições sociais e econômicas, de determinados grupos. Então, existe de fato, grupos com uma certa, diferença na questão financeira, Então, acaba gerando uma desigualdade. Então, olha só o que ele fala ainda, Isso é, há grupos que possuem mais riqueza do que outros e maior acesso a determinados serviços, gerando uma sociedade desigual, na qual poucos possuem muitas riquezas e bens materiais e muitos possuem pouca, ou nenhuma riqueza material. Olha só, o que quer dizer nesse momento, Quer dizer aquele velho ditado, que poucos com muito e muitos com pouco. Então, de fato, ocorre essa desigualdade. Tá? Então, assim, a desigualdade é um fator legal, professor? Claro que não é, não é. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês, o problema não está tanto na desigualdade, tá? Está na questão da miséria, tá? Isso que é o grande X da questão, tá? Porque se você observar, então vamos lá, professor, Karl Marx, o Karl Marx é defensor do comunismo, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas veja, ele defende a ideia, tá, de um país igualitário, Então o comunismo ele trabalha teoricamente, onde todos são iguais, Todos são iguais. Olha só que eu vou trazer para vocês aqui qual é a visão, de Karl Marx, tá? Vamos entender um pouquinho mais. Olha o que ele fala, ó, Karl Marx, nasceu em 1818 e veio, a falecer em 1883. Foi um filósofo alemão cujo as ideias, aliás, pessoal, é um filósofo conhecido aí mundialmente, cujas ideias foram fundamentais para a formação da sociologia. Escreveu sobre economia, política, socialismo e história. Vivendo no século XIX, Marx testemunhou o crescimento das fábricas e da produção industrial, bem como as desigualdades que resultaram da exploração do trabalho nessa época. Uma de suas principais preocupações foi explicar as mudanças na sociedade durante a Revolução Industrial. Marx adotou posições políticas radicais em relação à situação enfrentada pelos trabalhadores de sua época e se tornou um dos grandes defensores do comunismo. Pessoal, então, como fala que ele foi um grande defensor? Porque ele ia contra a ideia que estava se aplicando naquele momento. É a mesma coisa quando você pega, Montesquieu, onde ele ia contra a ideologia da monarquia
em que Montesquieu defendia, né, a descentralização do poder na mão de uma única pessoa. Montesquieu defendia, né, a repartição do poder. Então, ele trouxe 3 teorias, que é o poder legislativo, o poder executivo, né, e judiciário. Então, o legislativo, judiciário e o executivo. Então, ele defende essa descentralização do poder, tá? Então, ele foi um defensor e encontrou diversos desafios, na verdade, né? Fatores que ia contra a sua ideologia, tá? E da mesma forma como Karl Marx também. Então, por isso que ele fala que ele foi um defensor, porque ele defendia o comunismo no momento em que estava se aplicando o capitalismo. Agora eu tenho que dizer para vocês a minha visão, tá? Entre o comunismo e entre o capitalismo, qual que é o ideal, professor? Eu vou dizer para você, vou permanecer qual que é o ideal, tá? Ó, nenhum, tá? Nenhum eu não vejo como ideal, tá? Por quê? O comunismo, teoricamente, ele traz a sua teoria muito bonita, onde todo mundo é igual, sem diferenças, certo? Me diga uma coisa, na prática isso funciona? Não funciona, tá? Então é muito bonito, mas você agora, esse é o ponto, né, positivo, muito bonito teoricamente. Agora na prática, você acha justo você, aluno, você que não está assistindo nesse momento, se dedicando o seu tempo a aprender, agregando valores na sua vida, e outras pessoas falam assim, eu não vou assistir nada não quero nem saber de vídeo, né? Para que ficar ganhando conhecimento? E lá no futuro, quando tiver uma entrevista de emprego, quando tiver um concurso e você passar nesse concurso e você, por exemplo, ter um salário melhor, uma condição, uma dignidade melhor, você tem que repartir todo o seu dinheiro, né, meio a meio com outras pessoas. Veja, pessoal, não estou dizendo para vocês que para vocês não serem solidários, para vocês não terem a empatia com outras pessoas, é vocês terem empatia. Mas quer dizer para vocês que vocês vão ralar a vida toda, como eu ralei, né? E agora você pegar o pouco que você tem, que já pagamos impostos e mais impostos, né? E você ter que repartir com outras pessoas. É aquele velho ditado. Você tem uma vaca, você divide essa vaca e você fica sem vaca. Tá me entendendo? Então, na prática, é muito difícil. E também, eu particularmente, isso aí, vocês põem no comentário, inclusive aí, se vocês concordam, discordam comigo, né? Mas eu não acho justo, não enxergo algo positivo nisso aí. E na prática, vamos lá, o comunismo. Em qual local do mundo, qual país que deu certo? Não sei, eu a princípio não consigo enxergar nada, tá? Então você pega uma Cuba, você vê como eles ficaram parados no tempo, tá? Então, é um sistema. Tá bom, professor, mas agora me diga uma coisa. E a China? Sempre fala, e a China, como é que fica? É comunista? Como é que fica? Teoricamente ela é comunista. Na prática, é um sanguessuga que, de fato, é uma exploração e existe uma indignidade na relação empregatícia absurda. E não precisa ir para a China para ver. Você vai, por exemplo, na capital mesmo, em São Paulo, você veja, né, a exploração do trabalho análogo de escravo dessas pessoas, né, que no caso elas são imigrantes aqui, né, elas imigram para o nosso país e diante coação, inclusive, são coagidas a permanecer e em troca dar trabalho, tem que trabalhar para se manter no país. Então assim, são exploradas, isso é fato. Estou falando do comunismo, legal. E o capitalismo, professor? O capitalismo, o que eu vejo, ele traz muitas desigualdades, tá? Então ele traz desigualdade, por exemplo, né, pessoas que têm jatos e tem pessoas que têm automóveis, que têm carros. Pessoas que comem caviar, né, e tem pessoas que comem arroz e feijão. Tem pessoas que comem picanha e outro come peito, ovo, na sua alimentação diária. Então, você veja, existe desigualdade, existe, tá? Então, esse é um ponto negativo, se podemos dizer, mas o ponto positivo que eu vejo é que o capitalismo, ele estimula o ser humano a desenvolver, a crescer, tá? Então, a espécie do ser humano, ele desenvolve diante do capitalismo. O capitalismo falou o quê? Olha, é o seguinte, para você ter sucesso, você tem que ter criatividade, você tem que estudar, você tem que tirar o bumbum da cadeira e correr atrás dos seus ideais. É aquele velho ditado, né? O quê? Eu não vou te dar o peixe, vou te dar a varinha, você vai aprender a pescar
E dessa varinha você vai poder obter a sua alimentação, tá? Então é uma coisa muito bacana nesse ponto que eu vejo. Então assim, algumas pessoas até podem colocar no comentário o que você acha do Bolsa Família, né? O que eu acho? Eu acho da seguinte forma, eu não concordo de falar assim, vamos tirar o Bolsa Família, não acho certo. É a mesma coisa, vou usar uma analogia aqui, não sei se vocês concordam, da pessoa que tem por exemplo, né, uma dependência de um certo remédio, uma depressão, alguma coisa do tipo, e falar assim, a partir de agora eu vou arrancar o remédio, né, vou arrancar o seu remédio e você não vai fazer mais uso desse remédio. Seria certo isso aí? Né? Eu, na minha visão, não enxergo como certo. Mas dentro do Bolsa Família, o que eu acho? Deveria ter um programa político, né? As políticas públicas aí, para ter o acesso, ou seja, oferecer curso para que essas pessoas consigam, né, sobreviver, né, diante dos seus próprios esforços, não fique dependente, né, do Estado, na mão do Estado, tá? Então eu vejo dessa seguinte forma. Agora eu falei para vocês, né, comunismo, capitalismo, qual, professor, você acha que é melhor? Eu fiz isso aqui, né? Qual que é o ideal, aliás, né? Eu fiz isso aqui, ó. Sumiu. Nem comunismo, nem capitalismo, eu acho que é o ideal. Agora outra pergunta, né? O que você acha nesse momento o mais coerente? O que você mais acredita? Aí eu falo para vocês, o que eu mais acredito, tá? Nesse momento é o capitalismo, tá? Eu sou a favor do capitalismo, beleza? Bom, então eu falei para vocês aqui do Karl Marx, tá? A visão, então, ele de fato, né? Essa questão. Então, e outra coisa também, eu sempre falo, né? A questão, não é que tenha essa desigualdade, o problema não é a desigualdade. Porque se o cara tem um jatinho, e você tem um carro popular, e você tem uma alimentação legal, você tem um emprego, tem uma vida legal, assim como eu tenho, graças a Deus, o que acontece? Eu não estou preocupado com o cara do jatinho. Eu estou preocupado com uma vida digna. E eu tenho uma vida digna, graças a Deus. Né? Deus me dá força, saúde e eu corro atrás. Então veja, eu tenho uma vida digna. O grande X, a grande questão, tá? É que o pessoal fala da igualdade, tem que estar igual. Mas espera aí, igualdade não é sinônimo de pessoa ser digna, ter uma vida digna. Porque se for trabalhar nesse sentido, na Venezuela todo mundo na igualdade. Tudo igualdade lá, Venezuela, Cuba, tudo na igualdade. Todo mundo na miséria. Isso é vantajoso? Isso é interessante? Então essa igualdade existe lá. E aí? É interessante? Todos vivendo na forma igual, mas na miséria. Então eu prefiro que tenha desigualdade, mas que nessa desigualdade eu tenha uma qualidade de vida boa, uma vida digna, tá? Uma dignidade no conceito meu de vida, tá? Nesse sentido, beleza? Bom, pessoal, então eu vou trazer para vocês agora aqui, né, Max Weber. Vamos lá então, Max Weber. O que ele diz? Max Weber, né, nasceu em 1864 e veio a falecer em 1920. Nascido na Alemanha, escreveu sobre os mais variados campos do conhecimento, como a economia, direito, filosofia, religião, história e, principalmente, sociologia. Preocupou-se ainda, né, com o desenvolvimento do capitalismo moderno e com a maneira como a sociedade moderna se organizava em comparação com as sociedades do passado. Seu método de análise é conhecido como compreensivo e tem como um dos objetivos centrais a investigação, a curiosidade, né, gente? A ação social e os seus significados. Ó, então o que acontece, né? Ele concorda com o capitalismo, mas ele é uma pessoa, né? No caso aqui que ele fala, na verdade, né? Que ele desenvolveu, né? Ou seja, uma preocupação diante o capitalismo, tá? E dentro dessa questão, tá? Ele traz algumas ações sociais. Então Max Weber traz algumas ações sociais, né? Então como assim as ações sociais? Então ele tem umas características, são 4 características que ele trabalha. E quais são essas? Vamos lá então. Weber classifica a ação dos indivíduos em 4 tipos: tradicional, afetivo, racional, né? Que ele fala racional relacionado a valores. Então você veja, ele tem o racional, que é relacionado a valores, e racional com relação a fins. Mas o que significa isso? Para ele, todos esses tipos de ação têm, né, uma intencionalidade. E dá um exemplo bastante simples, né? Então, bem simplista aqui, olha que bacana. Eu, particularmente, gostei muito. Uma pessoa entra numa loja para comprar sapato. Então, volta aqui, ó.
Então aqui o exemplo, o fenômeno social é entrar numa loja e comprar o sapato. Quais são as características, 4 características, né, que ele citou, que é a questão, né, tradicional, afetiva, racional, né, relacionado a valores e racional relacionado a fins. Então, dentro desse fenômeno, entrar numa loja e comprar um sapato, certo? Olha só as colocações que ele faz. Se essa pessoa compra influenciada pela moda, sua ação é do tipo tradicional, ou seja, baseada no que todos fazem. Então você vê, quando fala tipos tradicionais, é aquela pessoa que toma atitudes, certo? Ações, né, tradicionais, o que todo mundo faz. Então, no caso aqui, tradicional, ele fala nesse sentido. São as suas ações, tá? Que não é nada de inovador, é uma ação tradicional, como todo mundo faz. Nenhuma novidade, certo? Vamos lá para a próxima. Mas, se ela compra porque o sapato lhe agradam, né? Então lhe agradam e isso lhe dá prazer, sua ação é do tipo afetiva. Olha só. Então, quando se fala em ação afetiva, é quando essa compra traz um sentimento para ela, um bem-estar para ela, inclusive. Tá? Então, eu estou tomando uma atitude, uma ação, porque essa ação me traz, tá, algum benefício, tá, para mim. Tá? Nesse sentido. Vamos para o próximo agora. Se a compra dos sapatos é baseada no fato de que um determinado modelo passa a lhe dar status ou certo prestígio, sua ação é racional em relação aos valores. Pessoal, então é racional em relação a valores é o que todos nós fazemos. De fato, quantas pessoas não comprou uma roupa, né, vestiu e falou assim, não é muito legal, mas aqui tem um timbrado aqui, né, de uma marca que é muito legal. E eu, poxa, o status, quem vê isso aqui, ia falar assim, pô, o cara, né, tem aquela marca. Qual é a marca? Qualquer outra marca aí famosa que vocês conheçam. Tá? Tem pessoas que compram, inclusive, um celular, né, porque vem aquela frutinha. Né? Então, assim, aquela frutinha, tá? Ela vai trazer um status para você, tá? Então, vai trazer uma questão aqui bem bacana que tá, é o racional, né? Em relação aos valores. Bom, qual é o próximo e último? Por fim, se a compra é baseada no fato de que os modelos de sapato escolhidos sejam exibidos como parte do uniforme de trabalho ou de alguma outra atividade, sua ação é do tipo racional com relação a fins. Então existe uma outra situação, que é da compra do sapato, mas por quê? Porque naquela loja que eu trabalho, todos os vendedores, por exemplo, têm que ter aquele sapato. Imagine só, você trabalha numa loja X, da marca X, e você vem com um sapato, né, de outra marca. Vai pegar bem? Não pega bem, né? Pega mal. Então o que acontece? Tem essa questão dessa relação também. Então ele traz aí as 4 características, né? E isso aí é muito bacana. Então ele fala tradicional, tá? Afetiva, que você realiza de fato, né, a compra por questões afetivas, tá? O racional, né, no caso aqui, relacionado a valores, tá? E o racional a fins, que é a questão que você compra, no caso, essa mercadoria, esse produto, justamente por causa de uma relação do trabalho, por exemplo, tá? Então eu vou comprar uma camisa preta, porque lá no meu trabalho todos os vendedores, né, faz uso da camisa preta como uniforme, tá? Só que assim, Max Weber, ele também diz o seguinte, não significa que essas 4 características, ela vai seguir à risca, ou seja, que vai seguir passo a passo, tradicional. Não, ele tem esse conhecimento. E olha o que ele fala aqui, tá? Esclarecendo um pouquinho mais. Olha que bacana. Repare bem que Weber estabelece tipos de ação, mas elas não são assim tão bem divididas. Ninguém na prática vai comprar um sapato pensando nos tipos de ação separadamente. Isso não acontece. Nessas ações, os tipos se confundem, se encaixam uns nos outros. As razões de misturar dependendo do sujeito e do momento. É importante ressaltar também que, para Max Weber, esses tipos de ação nunca correspondem exatamente ao que acontece na realidade cotidiana. Eles são, na verdade, aproximações teóricas
e idealizadas da realidade. Por esse motivo é que ele se refere a qualquer uma dessas definições como simplesmente um modelo, né, que serviria de referência para a reflexão teórica, que eles chamam de tipos, né, tipo ideais, certo? Então ele traz nessa situação. E ele fala mais ainda, né? Ele conversa sobre esse assunto e ele se aprofunda um pouco mais. E ele fala que isso não significa, então, que o indivíduo age como bem entende, né? Que na verdade ele age e tem uma interferência externa. E aí você começa a lembrar, pô, peraí, tô lembrando de uma coisa. Tô lembrando dos três porquinhos, Karl Marx, Max Weber e o Emílio Durkheim, que fala que o ser humano, ele vive a sua vida, mas ele sofre constantemente interferências externas. E aí ele cria, dentro do mercado de trabalho, a interdependência. Ou seja, no mundo capitalista, tá, que trouxe essa desigualdade imensa, inclusive, tá, no mundo capitalista, nós, seres humanos, somos dependentes uns dos outros. Então ele usa o termo interdependência, tá? Então nesse sentido que ele fala, essa interdependência está relacionado de fato que o ser humano, para chegar no produto final, ele necessita de uma série de atos, tá? Para o processo final, tá? Para o produto final. Então você que está assistindo nesse momento, você sabe muito bem, né, que para você tomar, por exemplo, um suco, você depende de quem? Do mercado. O mercado depende do produtor, né? E assim das empresas. Então essa interdependência, você não é mais autônomo do início, meio e fim do produto. Então Emílio Durkheim trabalha nesse sentido. Então ele fala dessa interferência externa. Vamos ver o que Max Weber diz mais a respeito aí. Olha o que ele fala aqui. Mas, espera um pouco. Voltando a pensar nos tipos de ação e nos exemplos, né, que citamos anteriormente, isso quer dizer que os indivíduos agem como querem e bem entendem. Aí que está a questão. Será que os indivíduos, de fato, agem, né, como bem entendem? Eu não sei, eu acho que não. Que o ser humano, de fato, ele age porque tem interferências externas nas suas ações, tá? Bom, Weber responde que não, pois, na sua concepção, o indivíduo só age em relação ao comportamento dos outros indivíduos. E é a partir disso que ele, né, realiza uma ação e não como bem entende. Isso ele chama de juízo de possibilidade, ou seja, a possibilidade da ação do indivíduo se baseia nos regulamentos que fazem sentido para vários indivíduos. Então ele fala nesse sentido que de fato, né, o indivíduo ele está interligado com a pressão externa, né, da sociedade. Então os seus passos de fato sofrem influência, né, e constantemente do pensamento externo, tá? Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui Karl Marx e Max Weber, tá? Os pensamentos dele. E aí eu achei interessante na questão, né, do mundo do trabalho, eu trouxe Karl Marx, a visão, né, defensor do comunismo contra o capitalismo, Max Weber na questão das suas atitudes, né, ou seja, dos tipos de ações, os 4 tipos aí, tradicionais, né, que ele fala. Temos também a afetiva, né, racional, né, relacionado a valores, e o racional a fins. Ele traz nessa questão dessa diferença, dessa desigualdade que ocorre. Cada um tem uma postura, certo? O que ele quer dizer? Cada um tem a sua ação. Mas, de fato, essa ação se baseia nos princípios da sociedade. Por que eu trouxe Max Weber? Porque você fala assim, pô, mas Karl Marx fez mais sentido, né, Anderson? Que fala da questão do capitalismo, da desigualdade. Mas Max Weber, ele quer dizer que as pessoas, né, tá dentro de alguns grupos. Então você tem aquele grupo da galera que, né, que faz os seus passeios em iate, tem o grupo da bike, tem o grupo dos motoqueiros, tá? Então assim, temos vários grupos e aí existe uma desigualdade para você poder frequentar certos grupos. Concorda comigo? Você aí que está nos assistindo, diga para mim. Você consegue passar o final de semana com seus amigos no iate? Você pode até alugar um iate, né? Vai pagar caríssimo, inclusive, mas vai ser uma coisa assim esporádica, vai ser uma exceção da sua regra, da sua vida, do dia a dia, tá? Então, para você sim enquadrar em certas classes, né? Então, em grupos é necessário que você tenha um patamar. Então, de fato, a sociedade muitas das vezes paga caro,
Ele fala aqui, né, da questão do racional, né, relacionado a valores. As pessoas pagam caro para ter o seu status, né? Então você veja porque ela não quer estar desigual, ela quer estar no mesmo patamar, mesmo que a sua condição, o seu poder econômico não seja, né, não possibilite que você esteja naquela classe, mas ela paga caro porque ela quer estar naquele momento, certo? Pessoal, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu espero de fundo do coração que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo aí, se inscreva no canal, tá? Para contribuir para que esse vídeo possa ser passado para mais pessoas e como eu sempre digo, né? Isso serve de balão de oxigênio para mim mesmo, para que eu possa produzir mais e mais vídeos aí, contribuir com o conhecimento. Deixe nos comentários aí se vocês gostaram, o que vocês gostariam que o professor comentasse a respeito também. Beleza, pessoal? Desde já sou muito grato aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera!